As obras, a salvação e a perdição. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, nova versão internacional. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Observem isso. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Louvado seja Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados do Pai, preciosos de Deus, verdadeira igreja do Senhor, sem ruga e sem mácula. Meus amados, hoje eu quero falar mais uma vez a respeito das obras. Nós já falamos desse assunto aqui algumas vezes, temos até vídeos já gravados que estão disponíveis em nosso canal, mas eu resolvi trazer à tona novamente esse tema para que os irmãos que estão se achegando agora tenham contato com esse entendimento, porque a gente vem recebendo, e isso é muito bom, né? Muitas mensagens com dúvidas a respeito disso. Porque, veja, as pessoas nos observam, assistem os nossos vídeos, né, estudos, leem nossos livros, etc. E elas se deparam com o entendimento de que a salvação já foi consumada. Que todos nós já somos salvos, sempre salvos, inclusive já nascemos nesta condição. As pessoas ficam confusas por quê? Porque ao longo de séculos, né, o sistema religioso, seja qual for o segmento, todo ele diz o quê? Que as pessoas têm que pagar o preço para serem salvas ainda. E que a salvação depende de seus esforços religiosos. Então as pessoas acreditam que elas ainda não têm a vida eterna, que elas a terão eventualmente, talvez no futuro, e isso se elas se esforçarem muito. Então elas pensam assim, bom, eu tenho que aceitar Jesus, isso eu já fiz. Veja, eu sempre digo e nunca vou me cansar de dizer, aceitar Jesus é um conceito absurdo. É um conceito absolutamente herético e maldito. E veja, 99,9999% das chamadas igrejas, que são as denominações, pregam isso. Podem observar, gente, todas essas chamadas igrejas têm esse expediente de convidarem as pessoas para aceitarem Jesus, entre aspas, né? E eu coloco sempre entre aspas porque é um conceito, repito, que não faz sentido, não existe, é absurdo e ele nega a soberania de Deus. Porque esse conceito coloca nas mãos do homem todos os critérios e prerrogativas. Então a Bíblia nos apresenta, o Evangelho nos apresenta, queridos, um Deus absolutamente soberano, perfeito, maravilhoso, que preparou tudo desde antes da fundação do mundo, inclusive a graça. A graça que você que é filho de Deus, nós que somos filhos, já vivemos, nós já estamos no tempo da graça eterna, né? Esse tempo, essa graça foi pré-ordenada por Deus, preparada de antemão na eternidade. Por isso que a palavra diz que o pacto da graça, que foi estabelecido por Cristo na cruz, esse pacto não tem começo e nem fim. Quando nós lemos, por exemplo, na carta aos Hebreus, a aliança, o sangue da aliança eterna. Eterna, essa palavra vem do grego aionios. Aionios significa algo que não teve começo e nem fim, principalmente fim. Irmão Cristiano, por que a graça não teve começo? Você não diz que ela começou a partir de Cristo? Sim, gente, ela começou aqui, na criação, no tempo humano, vamos chamar assim, tá? Só que, na verdade, ela foi determinada por Deus na eternidade. Veja, a eternidade não conta tempo, não tem tempo na eternidade. Tempo é um conceito puramente humano, gente. Nós que contamos os tempos através dos astros, né? Do sol, da lua, etc. E aí criamos os calendários e tudo mais. É um conceito humano. Na eternidade não tem isso. Entende? Na eternidade não existe o ano de 2024. Não tem isso. Então, foi na eternidade que Deus preordenou essa aliança. E ela foi estabelecida por Cristo, sim, aqui, na cruz, através da sua morte.
Mas nesse conceito de tempo humano, ela não teve início nem fim, foi na eternidade. Então, amados, não há fim para o tempo da graça. As pessoas não sabem que elas estão vivendo já no tempo da graça, onde todas as bênçãos já foram liberadas, percebe? Onde tudo já foi dado, concedido. Por quê? Veja, eu vou falar algo aqui que para alguns, prepare-se, principalmente você que é novo na graça, está chegando agora, prepare-se, prepare o seu coração. Jesus já voltou. Tudo já foi consumado. A obra de Jesus está completa. Veja, no ano 70 depois de Cristo, não é 1970. É o ano 70, antes do ano 100, antes do primeiro século da era cristã. A vinda, no caso a segunda vinda de Jesus, se consumou. Todas as coisas foram consumadas. Irmão Cristiano, como que isso pode ser possível? Eu não vejo registros históricos, ninguém fala disso. A segunda vinda de Cristo, né, está descrita como algo extraordinário, grandioso. E cadê o registro? Sim, gente, há registros históricos abundantes. Se vocês estudarem, por exemplo, a história dos hebreus, dos judeus, vocês vão verificar ali que no ano 70 aconteceu tudo que Jesus, por exemplo, havia profetizado em Mateus 24 sobre a sua segunda vinda. E nesse capítulo do livro de Mateus, inclusive, Jesus deixa claro que não passaria aquela geração. Observe, a geração dele lá, não a nossa. Ele falou, não passará esta geração, a dele lá, sem que todas estas coisas aconteçam. E aí você vai no contexto e você verifica que todas estas coisas que ele se refere é justamente tudo que aconteceria antes da sua segunda vinda e durante até. Então tudo isso que ele profetizou se cumpriu e há sim registros históricos. Você quer entender isso? Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist a respeito da escatologia consumada. Veja, para você entender a palavra da graça, para você entender o evangelho em nossos tempos, você tem que entender tanto a revelação da graça quanto a escatologia consumada. Eu costumo dizer que esses dois raciocínios juntos formam o evangelho em nossos tempos. Né? Então, para você dizer que você está e que você vive no evangelho e está sendo dirigido por ele, você tem que conhecer a palavra da graça, ou seja, a palavra da cruz, né? Paulo chamou também de palavra da cruz, porque a revelação da graça, ela expõe tudo que Jesus fez no Calvário pelo seu povo, entende? Então, esse entendimento da cruz, do que Jesus fez, a graça, tudo que foi dado gratuitamente, juntamente com o entendimento da escatologia já consumada. Veja, todo o sistema religioso também espera a escatologia bíblica para o futuro. Olha, quando você estuda a escatologia consumada, você percebe que isto não faz sentido algum. Esse raciocínio de que Jesus ainda vai vir, que vai acontecer, que o reino ainda virá, tudo isso é balela. Tudo isso não se encaixa nos textos bíblicos. Mas, para você entender isso, tem que abrir mão de tudo que o sistema te enganou e estudar sem preconceitos esse entendimento. Como eu disse, quem está assistindo na gravação no YouTube vai encontrar na descrição do vídeo o link dessa playlist. Estude isso para você entender que tudo já foi consumado. Tá? Irmão Cristiano, por que tudo isso é importante para o tema de hoje? Porque, veja, a gente afirma, né, que tudo já foi consumado, logo nós já nascemos então com a salvação concedida. Porque Jesus veio para estabelecer a graça. Então ele cumpriu toda a lei, ele disse na cruz, está consumado, né? Ele ressuscitou para trazer justificação para o povo de Deus e ele trouxe o seu reino então no ano 70. Tudo se consumou. A partir do ano 70, inclusive como estudamos recentemente, foi o início do tempo da graça eterna, o pacto eterno. Veja, o pacto começou na cruz, de fato o caminho foi aberto, né? A palavra diz que o Senhor inaugurou um novo e vivo caminho por meio do seu corpo. Então na cruz, ao morrer, ele inaugurou o caminho da graça. Mas daquele período da cruz até o fatídico ano 70 em sua segunda vinda, foi um período transitório.
Então podemos chamar assim, que já era graça? Sim, mas era ainda um tempo de graça transitória. Porque nem todas as promessas tinham sido liberadas logo após a ressurreição de Jesus. Então, a partir do ano 70, quando ele veio novamente e trouxe o seu reino, aí sim, todas as promessas foram liberadas, toda a vitória foi consumada. Então, todos nós que nascemos depois disso, poxa gente, nós nascemos quase 2000 anos depois disso. Entende? Tudo foi consumado há quase 2000 anos atrás. Então, quando você nasceu, o reino já tinha vindo. As promessas já estavam consumadas, cumpridas, liberadas. Então, quando você já nasceu sendo filho de Deus, eleito por Ele antes da fundação do mundo, e, portanto, você já nasceu com a vida eterna. Isso traz muita confusão justamente por causa do pensamento religioso que diz que as pessoas têm que lutar para serem salvas. Como eu estava falando agora há pouco, né? Tem que lutar para ser salvo, tem que pagar o preço, tem que jejuar, tem que frequentar o templo de pedra, tem que usar o tipo de roupa que o sistema manda eu usar, tem que ser fiel dizimista, tem que participar da campanha, tem que subir um monte. Essa junção de todas essas obras, e veja, você não pode falhar nelas em momento algum. Porque se você falhar, você é digno de perder a salvação, que é um outro conceito absurdo. Não existe isso na Bíblia. Perder salvação? Não tem isso aí. Mas eles dizem que existe. Ou seja, eles estão totalmente fora da palavra, o sistema mundano. Então as pessoas ficam ali frequentando com medo. Poxa, eu estou aqui, mas eu tenho que lutar, porque senão eu vou me perder. Jesus pode voltar, né? Porque eles acham que ele vai voltar ainda. Então ele pode voltar e, de repente, eu vou ficar se eu não for fiel aqui, se eu não estiver 100% alinhado ao que eles mandam fazer. Todo esse pensamento é maligno, é carnal e não está de acordo com a graça. Porque a graça revela o quê? Que tudo já foi consumado, as bênçãos foram liberadas, inclusive a vida eterna. Então você já nasceu com ela. Porque você nasceu depois de toda a obra consumada. Esse é o ponto. Algumas pessoas que estão chegando agora no conhecimento da graça, elas estão confusas e elas nos escrevem. E veja, isso é muito saudável. Tá? Se você tem qualquer dúvida, pode nos escrever, não tem problema algum. E as pessoas nos escrevem então perguntando, irmão Cristiano, eu tenho assistido alguns estudos, eu estou acompanhando agora a graça. E em alguns estudos eu vejo o irmão dizer que nós já nascemos salvos. Mas eu fico pensando, e aquelas pessoas que praticam o mal? As pessoas que são perversas? As pessoas que são odiosas? Essas pessoas também são salvas? Como é que pode isso? Então é importante você entender o assunto de hoje para você compreender isso. Como eu falei, nós já estudamos, claro, isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom nós reativarmos o assunto, né? Até porque os vídeos ficam gravados, ficam no YouTube, mas vão ficando antigos e as pessoas muitas vezes não têm paciência de pesquisar, de ir lá em tempos passados, pesquisar aqueles estudos. Então é sempre bom nós falarmos, né, desses assuntos novamente. E como nós temos recebido muitas mensagens sobre isso atualmente, eu percebo que os irmãos estão precisando desse assunto. Então trouxe mais uma vez à tona o tema das obras. Para você entender isso, como é que pode nós já termos nascido salvos se eu vejo pessoas fazendo mal à torta e à direita, eu vejo pessoas perversas no mundo, pessoas que não têm absolutamente nada de Deus, eu consigo ver isso. Nós conseguimos ver isso, né, gente? Claramente, né? Pessoas que não têm absolutamente nada de Deus na vida delas. Como pode essas pessoas serem salvas? Veja, gente, quando nós falamos que todos já nascemos salvos, são todos os eleitos de Deus. Todos que têm o Espírito Santo dentro de si e que, inclusive, já nasceram com ele. Isso é um outro choque, né, para quem está começando agora na graça, porque você aprendeu na religião que você tem que buscar, né, o Espírito. Né? Eu tenho que lutar, eu tenho que ir lá na igreja pentecostal, o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, vai colocar o Espírito Santo dentro de mim. Não existe isso. Você já nasceu com o Espírito Santo. Ah, mas irmão Cristiano, eu vejo na igreja primitiva as pessoas recebendo. Sim, a igreja primitiva teve uma experiência, nós temos outra. Quer entender isso? Vou deixar também na descrição do vídeo o link da nossa playlist Já Nascemos. Há diversos estudos ali, já nascemos. Dentre eles, já nascemos com o Espírito Santo.
Eu convido você a assistir a todos. Mas se você quiser ir direto no tema do Espírito Santo, você vai encontrar esse tema específico dentro dessa playlist, que o link vai estar na descrição no YouTube. Para você entender que você já nasceu com o Espírito Santo, justamente por tudo que eu falei até agora. Jesus consumou todas as promessas. E no ano 70, tudo foi liberado porque o reino veio. Entende? Então não existe isso de um eleito, uma eleita de Deus, ficar hoje buscando o Espírito. Não. Ele já foi dado para todos. Então, quando você nasceu, sendo você um eleito, uma eleita de Deus, você já nasceu com o Espírito Santo dentro de você. Então, nesse estudo, nós explicamos isto em detalhes, tá? Com detalhes, tá bom? Então, estude conosco para você aprender. Então, veja, as pessoas hoje ficam aí, né? Vou buscar o Espírito Santo. Não, você já tem. Vou buscar a vida eterna. Não, você já tem. Desde que você seja eleito, eleita de Deus. Este é o ponto. Então você que tem dúvida e fica pensando nos perversos, mas como é que pode? Pessoa perversa. Há pessoas que fazem tantos males no mundo, pessoas terríveis. Como é que pode essas pessoas serem salvas? Não, veja, nem todos têm a vida eterna. Vamos entender isso aí então? Esse é o ponto principal de hoje. Vamos aprender então a identificar essas pessoas, né? Tanto as pessoas de Deus eleitas por Ele, quanto as que não foram eleitas por Ele. E sim, essas duas sementes existem e existirão para sempre. Aqui na Terra. Na eternidade, não. Lá é o território dos eleitos, dos filhos, das conhecidas como ovelhas, das pessoas conhecidas como ovelhas, eleitas, vasos de honra, etc. O paraíso é o local dos eleitos de Deus. Porque há esse entendimento de que a partir do ano 70 existe o universalismo, ou seja, todos são salvos. Olha só, não há absolutamente nenhuma vírgula na Bíblia sobre isso. Isso é um entendimento inferido, ou seja, é um entendimento que alguém decidiu que é assim. Sabe? A pessoa decidiu, ela começa então a espalhar isso aí. Ah, na verdade, tudo bem, a eleição foi até o ano 70, a partir do ano 70 todos são eleitos. Tipo, de onde você tirou isso? Ah, tem um versículo aqui, tem um negócio ali que interpreta fora de contexto. Por exemplo, uma das bases do universalismo é quando Paulo fala que o Senhor Jesus morreu por todos. Ele diz logo, todos morreram. Todos são todos. Inclusive, existe uma versão, uma faceta do universalismo que diz que, na verdade, todos foram salvos desde o início, desde Adão, do primeiro Adão. Então eles dizem isso, que a salvação foi para todos, 100%, desde Adão. Outros dizem que não, né? Desde o ano 70, Jesus voltou, realmente. Eu descobri agora que Jesus voltou, né? Eu ouvi o galo cantar por aí, agora eu decidi que acabou a eleição. Gente, olha só, a eleição foi feita antes da criação, foi na eternidade. Então a eleição tendo sido feita lá, sempre haverá eleitos, com certeza. Mas aqui na Terra também sempre haverá a má semente. Por quê? Porque aqui na Terra, vamos chamar assim, é, por assim dizer, o habitat natural da má semente. O apóstolo Paulo diz que a má semente ela é terrena. E Paulo fala, assim como foi o terreno, que foi o primeiro Adão, assim são os terrenos. Então existe a semente que é terrena, ela é daqui da terra, a sua origem é aqui, e existe a boa semente, que apesar de ter uma origem carnal, como é o nosso caso, a nossa verdadeira origem foi celestial. Então nós somos celestiais, somos espirituais. Então nós estamos carnais, nós não somos carnais, nós estamos terrenos. Nós não somos terrenos. Percebeu a diferença? Então existem aqueles que são terrenos e aqueles que estão terrenos. Os que são terrenos é a má semente. Os que estão terrenos como nós, que somos filhos de Deus, e que na verdade somos celestiais, nós somos eleitos, fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. Então a boa semente, sim, quando ela nasce no tempo da graça eterna, depois do ano 70, ela já nasce com a vida eterna. Repito, porque todas as bênçãos já foram liberadas. Todas as promessas foram consumadas e concedidas por Jesus. Ele já fez toda a obra. Agora, existe a má semente.
Esses não têm a vida eterna. Na verdade, ao contrário, eles já nascem condenados. Porque a condenação, o juízo final, claro, também foi no ano 70, na segunda vinda de Cristo. No juízo, então, houve a abertura dos portais do paraíso, né? Aquela palavra que Jesus disse que falaria para os seus, né? Vinde benditos de meu Pai para a glória eterna. No ano 70, então, as portas do reino se abriram. Percebe? O reino veio para os filhos de Deus e todos os filhos foram conduzidos ao reino de Deus. Entende? Aqueles que estavam mortos ressuscitaram em um corpo de glória já para habitarem no paraíso. E ao mesmo tempo houve a sentença de morte eterna para aqueles que não pertencem a Deus. Eles foram lançados no fogo. O fogo na Bíblia é um símbolo do juízo divino. Tá? Então eles foram lançados no juízo para sempre. Então veja, olha só. Assim como os eleitos que nascem depois do ano 70 já nascem no paraíso, nós estamos lá espiritualmente, porque já nascemos com as portas do reino abertas. Então já nascemos no reino espiritualmente. Os da perdição já nasceram condenados. Então eles já têm a sentença eterna. O que vai acontecer com eles? Eles vão viver para sempre? Não. Eles serão aniquilados. As suas almas serão destruídas para sempre, diferentemente dos eleitos de Deus. Então é importante você entender isso. E o que nos mostra isso? São as obras. As obras refletem as duas sementes. Por isso que o tema de hoje é esse. As obras, a salvação e a perdição. As obras, elas não causam salvação, elas não causam perdição. Elas refletem esta condição. Vamos caminhar nesse conhecimento, então? Muito bem. Nós lemos, então, em Efésios 2:10, que Deus preparou as boas obras de antemão para os seus eleitos, para que eles as praticassem. Então, veja, as boas obras foram pré-determinadas por Deus para que seus filhos as praticassem. Então nós fomos criados, já nascemos criados em Cristo, né? Aqueles irmãos da igreja primitiva, não. Eles foram recriados, né? Porque eles nasceram ainda antes de Cristo, debaixo do pecado, antes da cruz, aquela coisa toda. Então eles foram recriados em Cristo. Nós já nascemos criados nele. Já nascemos como filhos, com todas as bênçãos e promessas, como eu disse, né? A nossa experiência como igreja é diferente da igreja primitiva. Então, o Senhor preparou as boas obras para esse grupo de eleitos dele. Esses que ele elegeu antes da fundação do mundo. Aqueles que foram recriados, a igreja primitiva, e nós que já nascemos criados no Senhor. As boas obras foram pré-ordenadas para nós. O apóstolo Paulo disse, como nós lemos, né? Deus preparou as boas obras de antemão para que nós as praticássemos. Então veja, as obras, elas são o reflexo de quem nós somos. As pessoas na religião, elas confundem tudo. Elas dizem que as obras causam a salvação. Então, você tem que ter dois tipos de obras, segundo os religiosos. Você tem que ter obras religiosas e, na verdade, eles se atentam até mais para essas obras. Os sacrifícios religiosos, como eu falei, né? Os jejuns, os montes, as campanhas, sacrifícios e tudo mais, né? Então, eles se apegam muito nisso. E também as boas obras. Os religiosos, eles nem se atentam tanto para elas. Eles até fazem boas obras, sim. Mas eles fazem com aquele intuito de alcançarem a vida eterna. Entende? Eles não fazem de maneira legítima. Eles fazem pensando em barganhar com Deus a vida eterna. Olha, eu vou ser um bom religioso, vou tentar ser perfeito na minha religiosidade, mas eu também tenho que fazer boas obras. Esses dois tipos de obras vão me dar a vida eterna. Isso é um absurdo. Porque você leu comigo, só nesse primeiro versículo que você leu, você vê que as obras foram preparadas, na verdade, de antemão para os eleitos. Então, nós fomos eleitos por Deus para elas. Nós não nos tornamos eleitos por causa delas. Percebeu a diferença? Então, foi para elas, não por meio delas. A religião diz que é por meio delas. Você tem que ser religioso e fazer boas obras. O Evangelho diz que não é por elas, foi para elas. Então, o que você entende disso? Que as obras, repito, elas refletem quem nós somos. Elas são o fruto, ou os frutos das nossas vidas. O que é o fruto de uma árvore, gente? É o âmago, é a essência da árvore.
né? Quando você pega o fruto de uma árvore, ali está a essência dela. O fruto é o que ela é, veio de dentro dela. Percebe? E nós temos então, sendo eleitos e eleitas de Deus, o fruto do Espírito dentro de nós. Então as boas obras que fazemos, elas não vão nos dar a vida eterna. Não. Nós as fazemos justamente porque nós já temos a vida eterna. Esse é o ponto. Então as obras refletem. As boas obras, preparadas de antemão, refletem os eleitos de Deus, a boa semente. As obras más refletem quem? A perdição. Então vamos caminhar nisso aí. Primeiro vou apresentar para os irmãos, especialmente para quem está começando em graça agora, alguns versículos, algumas passagens que falam das duas sementes, para vocês entenderem que isso faz parte da Bíblia. Não é uma invencionice do irmão Cristiano. Mateus 13, versículos 24 e 25. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha só, boa semente. E ele semeou quando? Antes da fundação do mundo. Você já vai ver isso comigo aqui. Então o homem, aqui no caso esse homem representa o Criador. Então o reino de Deus é como um homem, que no caso aqui na metáfora é o Criador, que semeou boa semente em seu campo. E como eu disse, ele a semeou antes da criação do mundo. 25. Mas enquanto todos dormiam, ou seja, à noite, observe isso, veio o seu inimigo e semeou o joio, uma outra semente, no meio do trigo e se foi. Duas sementes. Trigo, que o homem, que no caso aqui na figura é o Criador, semeou, e o joio. O joio foi semeado pelo inimigo e foi semeado à noite. Observe um detalhe, irmão Cristiano, quem é o inimigo? O inimigo é o velho homem, é a carne. Quando você observa na carta aos Gálatas, no capítulo 5, o que o apóstolo Paulo fala? Que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Pegou? Então, quem é o inimigo do espírito, o verdadeiro inimigo de Deus? É a natureza humana. É a natureza herdada de Adão. E veja que Jesus, na metáfora, ele diz que ela foi semeada, a má semente, no caso, à noite, porque todos dormiam. Agora você observa o seguinte: essa noite é uma figura da escuridão, do império das trevas, que começou com a entrada do pecado no mundo. Deus criou o homem e o homem pecou. E a palavra diz que o pecado e a morte entraram no mundo por causa desse pecado do homem, por causa desse homem, que inclusive foi a primeira semente má. Que coisa, né? Pois é. Então, a partir desse pecado, começou o tempo das trevas. Não é por acaso que Paulo diz que o Senhor Jesus, na cruz, libertou o seu povo do império das trevas. Essas trevas começaram lá no primeiro pecado. Por isso que Jesus disse que a má semente, o inimigo, que é a carne, plantou os seus herdeiros, vamos dizer assim, o joio, a má semente, na escuridão, enquanto todos dormiam. Percebeu o ponto? Então, o Criador semeou a boa semente antes da fundação do mundo. E a má semente foi plantada pelo inimigo, ou seja, pela carne, na escuridão, ou seja, a partir do pecado. Então vocês observaram aqui duas sementes. Romanos 9, 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Quem é o oleiro, irmão Cristiano, aqui na figura que Paulo usa? O oleiro é Deus. E Paulo pergunta de maneira retórica: Deus, então, sendo o oleiro, não teria o direito de fazer isso? Pegar do mesmo barro e fazer dois vasos para fins diferentes? Perceberam, gente? As duas sementes. Uma semente criada para ser vaso de honra, outra vaso de desonra, que foi plantada pelo inimigo. E que é inimigo de fato, né? Eu até estou colocando entre aspas, porque as pessoas têm um pensamento que o inimigo é um ser espiritual, etc. Não, o genuíno inimigo de Deus é a natureza humana.
É ela que se opõe contra o Espírito. Entende? Então, a partir do pecado, na escuridão, enquanto todos dormiam, a má semente foi plantada junto. Então, as duas sementes cresceram juntas na terra. O trigo e o joio, vaso de honra e de desonra. Bode, ovelha. Mateus 25, 32 e 33. Todas as nações serão reunidas diante dele. Já foram. Tá? O juízo final já aconteceu. Só que isso aqui foi dito antes por Jesus. Antes do ano 70. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Percebeu? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Duas sementes. E como eu disse agora há pouco, os celestiais e os terrenos. Como lemos agora há pouco, vasos de honra e desonra. Filhos da salvação, filhos da perdição. Duas sementes. E como eu disse, na eternidade, no paraíso, somente existe a boa semente. Lá é o território verdadeiro dos eleitos de Deus. E aqui, como eu disse agora há pouco, é o território da má semente. Eles são terrenos. Nós é que estamos aqui de passagem. Mas a má semente não, ela existe aqui. E são as obras, então, que nos apontam quem somos e refletem quem somos. As boas obras preparadas de antemão para os eleitos que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, foi o trigo plantado, né, antes da fundação do mundo. Na figura que Jesus usou, que nós lemos agora há pouco. Tá? Se você parar para pensar, por exemplo, até na cruz, no momento que Jesus morreu, nós conseguimos observar ali as duas sementes. Ao lado de Jesus, ao morrer na cruz, havia dois homens. Um reconheceu o senhorio de Jesus e pediu que Jesus se lembrasse dele, né? O outro, apesar de todo o sofrimento, ficou debochando de Jesus. Duas sementes, uma boa e uma má. Então, amados, veja, a boa semente, os filhos da salvação, foram eleitos por Deus e, consequentemente, predestinados para serem filhos de Deus, isso antes da fundação do mundo. Aí você se lembra do que Jesus falou. O homem, que no caso ali era o Criador, né, naquela parábola, o homem plantou a boa semente, o trigo. Quando que o Criador plantou a boa semente? Vamos ver agora. Efésios 1, versículos 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só. Quando que a boa semente, quando que o trigo foi plantado? Antes da criação do mundo. Foi na eleição. Percebe? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Veja, sua vontade, ou seja, dele, né? Vontade dele, não é nossa. A religião diz que a eleição é vontade do homem, né? Ah, Deus, na verdade, elegeu aqueles que o aceitariam, né? Deus sempre soube quem o aceitaria. Olha que absurdo, né, gente? E aí ele elegeu esses que o aceitariam. As pessoas acreditam em cada coisa, gente. O problema é que isso não tem na Bíblia. Você acreditar no que está na Bíblia dentro do contexto correto, tudo bem. Agora, a pessoa falar isso como o sistema vomita isso, a torta e a direita, durante séculos as pessoas acreditam. Nós acreditamos. Eu acreditei durante mais de 20 anos nessa bobagem. Enfim, né? Romanos 8, 29 e 30. Essas passagens são clássicos da graça, né? Pois aqueles que de antemão conheceu. Irmão Cristiano, quando que ele conheceu? Antes da fundação do mundo. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, perceberam? Também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, observem, os filhos de Deus, eleitos antes da fundação do mundo, eles foram predestinados a isso. Ou seja, foi um destino previamente estabelecido. Então, os filhos de Deus,
o trigo, né, foi plantado antes da fundação do mundo. Ou seja, os filhos de Deus foram escolhidos, eleitos para isso e receberam esse predestino. Consequentemente, receberam de Deus a incumbência às boas obras. Agora, um detalhe importante. Os filhos de Deus, sim, foram predestinados. A perdição, não. Ah, irmão Cristiano, alguém foi predestinado, então, para o mal? Irmão Cristiano, Deus predestinou as pessoas para fazerem o mal, para serem do mal? Não. Essas pessoas são destinadas. É diferente de ser predestinado. Então, a má semente nasce nesse mundo como erva daninha, o destino dela é ser da perdição. Percebeu? Então, é um destino, não um pré-destino. Somente os eleitos foram predestinados e somente as boas obras foram pré-ordenadas. As pessoas pensam assim, poxa, então quer dizer que Deus predestinou as pessoas para serem más e predestinou o mal a ser praticado? Não, a Bíblia não fala disso. As obras más, elas são refúgio, percebe? Ou seja, Deus ele não predestinou obras más, ele predestinou as boas. Só que as obras más existem. Então, quem foi destinado a praticá-las? A má semente. Percebeu? Ah, mas irmão Cristiano, quer dizer que os filhos de Deus, então, não praticam obras más? Já vamos chegar lá. Com paciência a gente vai alcançar esse entendimento, tá? Então, veja, as boas obras, os bons frutos, foram preparados para os filhos de Deus. Por isso que nós afirmamos, por exemplo, amados, que o primeiro Adão foi da perdição. Eu acredito piamente, na verdade tenho certeza disso, que todo esse mal, a morte, pecado, maldição, tudo isso que veio a partir do primeiro homem, não viria de um eleito. Então, o primeiro homem foi a primeira semente má. Assim como Eva foi a primeira semente boa. Mas, irmão Cristiano, Eva veio do Adão, da sua costela? Pois é. Você lembra do que nós lemos agora há pouco? Que da mesma massa, do mesmo barro, o Senhor faz vasos para a honra e para a desonra? Percebeu? Do mesmo barro. Então, daquele primeiro homem criado, nasceu a mulher. Duas sementes. As duas sementes estão no mundo desde o início do mundo. Perceberam, né? Muito bem. Então, amados, vamos lá. Então, vamos ver agora a questão das obras. Jesus disse que pelos frutos poderíamos conhecer então as pessoas. Por que Jesus falou isso? Justamente pelo que eu disse agora há pouco, né? As obras, elas refletem. Então, elas não trazem vida eterna ou perdição. Elas refletem quem é da vida eterna e quem é da perdição. Por isso que Jesus disse, os frutos, que são as obras, apresentam a nossa essência. Mateus 7, do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro, ou seja, a essência, eles são lobos devoradores. 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Como eu disse agora há pouco, né? O fruto de uma árvore é a essência dela, veio de dentro dela. E aí, esse fruto é exibido exteriormente, né? Entendeu? Então, vocês os reconhecerão por seus frutos. Eles têm pele de ovelha, mas o seu âmago, o seu interior é de lobo. Então, os frutos que eles apresentam vão dizer quem eles são de verdade. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? É claro que não, né? 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Veja, Jesus está falando do âmago. Ele está falando da essência, do que está por dentro. O fruto é o que vem de dentro. Perceberam, né? Guardem isso, guardem essa informação. Mateus 19 e 20.
Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Lembram-se do que eu falei, que o fogo simboliza o juízo? A má semente foi julgada e condenada para sempre no fogo, ou seja, lá no juízo, no ano 70. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. É pelos frutos. Então, os frutos, eles são reflexo, eles não são a causa. Então as pessoas perguntam, irmão Cristiano, como é que você pode dizer que todos são salvos, mas e os perversos? Aquelas pessoas que são essencialmente más. Não é quem pratica eventualmente um mal e depois se arrepende e não quer viver naquilo. Eu não estou falando disso, estou falando de quem é essencialmente mal, que gosta e tem prazer no mal. Essas pessoas não são eleitas de Deus, são filhos da perdição. São a má semente. Então a essência delas redunda em frutos maus constantes. E você consegue observar então essa essência nos frutos e quem essas pessoas são. Essas não pertencem à salvação. Quando eu particularmente afirmo que todos nós somos salvos, eu me refiro a todos os eleitos. Tá? Veja, agora respondendo a questão, né? Os filhos da salvação então não praticam obras más? Eventualmente sim. Os eleitos, a boa semente, até pode praticar obras más. Mas veja, essas obras não vêm do âmago, não vêm do interior, não vêm da essência do Filho de Deus. E outra, os verdadeiros filhos de Deus não aprovam obras más. Esse é o ponto importante. Entenda isso. A perdição, você vê o fruto, porque vem de dentro. E você consegue perceber, né, a maldade na essência, a perversidade das pessoas. Outra coisa é a pessoa que eventualmente faz algo mal, mas ela não gosta daquilo, ela não aprova, ela não quer viver naquilo. Isso é o quê? É um indicativo de que aquela pessoa é de Deus, ela tem o Espírito Santo. Agora, por causa da carne, eventualmente ela pode praticar uma obra má, mas ela não aprova essa obra má. Essa é a diferença. A perdição tem prazer no mal, porque o mal é a sua essência. Agora, os da salvação, os que têm a vida eterna, têm o Espírito Santo, são de Deus, esses eventualmente podem praticar obras más, mas eles não aprovam e não querem viver nisso. Então veja, as obras más dos filhos de Deus não vêm de sua essência, mas vêm da carne, que é o exterior. Olha só o Paulo falando disso, Romanos 7, do 15 ao 21. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha o que Paulo está falando, gente. Olha o que ele está dizendo aqui. Aqui ele está falando genericamente, tá? Ele não está falando apenas dele. Ele está falando, na verdade, de todos os filhos de Deus. Entende? Entenda isso. Ele está falando genericamente. Não é só dele. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Por quê? Porque no nosso interior, na nossa essência, está o desejo de fazer o bem, fazer boas obras. De sermos pessoas boas, honestas, úteis aos homens, ao mundo, honestas, etc. A nossa essência é essa, gente. Por isso que Paulo fala, eu não faço, se referindo ao mal, né, o que desejo, mas o que odeio. Eu odeio fazer o mal, diferente da semente má, que ama fazer o mal. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 17. Neste caso, não sou mais eu quem o faço. Olha o que ele está dizendo. Não é a minha essência, mas o pecado que habita em mim. Pecado aqui é o quê? É o desejo da carne. A carne tem um desejo de errar o alvo, né? Pecado é isso, literalmente, pecar é você errar o alvo, é você errar o caminho. Então a carne tem esse desejo constante. 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Paulo enfatiza, não é em mim como filho de Deus, é na carne. É na natureza de Adão. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Percebeu a diferença? A semente má não. A essência é má. Só que os filhos de Deus não. Tem um desejo de fazer o que é bom. Mas não consigo realizar. Poxa, irmão Cristiano, então Paulo nunca fazia coisas boas? Mais uma vez, ele está falando genericamente, didaticamente. Tá? Não está falando só dele. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo,
Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim, ou seja, o desejo da carne de fazer o mal. 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O mal, no contexto, é a carne, é a natureza humana. Perceberam a questão? Então o apóstolo Paulo deixa claro, a minha essência não é má. Eu pratico mal, eventualmente o Filho de Deus pratica. Mas a essência não é má. E veja, a diferença do filho para aquele que não é filho é que o filho é corrigido por Deus. O que não é filho, não. Porque ele já está condenado. Ele não tem nada de Deus. Agora, como Deus nos ama, então ele nos corrige primeiro pela palavra. E, se necessário, até nos açoita. Hebreus 12, 5 e 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 6. Pois o Senhor disciplina quem ama. Ora, quem não é filho não é amado por Deus, logo não é disciplinado. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então Deus te recebeu como filho, se for necessário ele vai te corrigir. E eu entendo que ele corrige primeiro pela palavra. Né? A palavra dele corrige. A revelação da palavra corrige. Perceberam? E, se necessário, existem até açoites, que são as colheitas dos males que eventualmente plantamos. Esse é o cuidado de Deus com os seus filhos. Agora, quem não é filho, esse não tem o cuidado, não é corrigido. Então, até a correção de Deus, amado, quando Deus te corrige, por exemplo, pela palavra, quando ele te apresenta um caminho que você tem que seguir, olha, deixa esse caminho, ande por esse. Quando Deus te revela isso, é o amor dele na tua vida. Por quê? Porque ele quer que você plante coisas boas. Entende? Então, aquela pessoa que pergunta, quem pratica obra mal hoje em dia vai ser salvo ou é uma pessoa salva? Depende da sua posição, depende dos seus frutos. Entende? Mas veja, não são os frutos que dão ou tiram supostamente a vida eterna. Eles refletem. Então, se uma pessoa é filha de Deus, ela foi eleita antes da fundação do mundo, ela já está salva quanto à vida eterna. E, eventualmente, será corrigida pela palavra. Agora, quem não é filho, nunca será corrigido e já está condenado. Entende? Então, as boas obras foram predestinadas por Deus para os eleitos e as obras más foi o que restou para a perdição. Tito 1, 15 e 16. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Entende? Eles podem até falar de Deus. Muitos se apresentam aí nas igrejas afora, né? Nas chamadas igrejas, né? Mas não tem nada de Deus. É só aparência. 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Obras. Perceberam? São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, são filhos da perdição. Podem ter aparência de crente, de ovelha, mas o interior é lobo. Percebeu? O âmago é lobo. Os frutos demonstram isso. Entendeu? Eles são reprovados para as boas obras, como você acabou de ler, desqualificados. Por quê? Porque as boas obras foram pré-ordenadas por Deus para os seus eleitos. Agora, para esses aqui, não. Para eles, restam as obras más. Então, gente, vamos lá. Depois do ano 70, quando um eleito de Deus nasce, a boa semente, já nasce salvo do ponto de vista da vida eterna. Muitas vezes lhe falta a salvação da mente, né? Que ele vai alcançar através da revelação da graça. Mas a sua vida já é eterna. Agora, o da perdição, não. E as obras que essas pessoas fazem refletem quem elas são. Ah, irmão Cristiano, aquela pessoa perversa é salva? Não necessariamente. A pessoa que tem a perversidade dentro de si, como um desejo, ela ama aquilo e vive naquilo, ela não é de Deus. Pode até parecer, mas não é.
então não tem vida eterna. Agora, os filhos de Deus, predestinados, eleitos lá na eternidade, esses sim, refletem quem eles são pelas boas obras. Esses têm a vida eterna. Tá? Então entendam isso, amados. Vocês que têm essa dúvida, eu tenho certeza que a partir de hoje essa dúvida caiu por terra. As obras não causam vida eterna, ou quem é perverso é salvo, não necessariamente. Claro que não. Muito pelo contrário, eu creio que a perversidade, a maldade essencial, não aquela obra má que se pratica eventualmente, você se arrepende, você deixa para lá, etc. Não estou falando disso. Né? Você não ama, como Paulo falou, né? Eu faço o que odeio. Isso é para o eleito. Agora, o não eleito, ele é mau na essência. Esse não tem a vida eterna. Pelo contrário, ele já está condenado para sempre. Perceberam? Eu quero encerrar com Tito 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, olha só, um povo específico, né? Eleitos dele, particularmente seu. Pegou? Quem são esses? Aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo e predestinou. Né? Então ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pegou? Boas obras refletem quem nós somos. Você não tem que fazê-las para ser salvo, entre aspas. Você já é. E por isso a sua vida reflete bons frutos. Agora, os frutos maus, a perversidade, a maldade essencial pertence à perdição. E repito, esses já estão condenados. Nós, filhos de Deus, por outro lado, já temos a vida eterna.